Abram comigo em Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Isaías capítulo 40, do 28 ao 31. Alguns teólogos chamam Isaías do Evangelho do Antigo Testamento. É o livro do Antigo Testamento que tem mais textos messiânicos, queridos, que apontam para Jesus. Isaías capítulo 40, do 28 ao 31. Preste atenção que a palavra de Deus diz. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Preste muita atenção agora. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, queridos? Queridos, essa é uma promessa para as nossas vidas. Esse texto aqui, queridos, é uma promessa para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que renova a força do cansado. Multiplica as forças do que não tem vigor nenhum. Queridos, existem situações na nossa vida, existem circunstâncias, períodos da nossa vida, que a nossa força, querido, que o nosso vigor, ele é roubado. Você já deve ter passado por períodos de cansaço, de apatia, que você olhava para dentro de você e não existia força. Circunstâncias, situações e muitas vezes até períodos da vida onde nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, onde nós olhamos para a nossa vida e nós não encontramos vigor. Só que existe essa promessa de Deus para as nossas vidas, queridos. Existem situações que nos levam a estar fracos e sobrecarregados. Se nós olharmos esse clima que nós vivemos hoje, queridos, esse clima de incerteza, de insegurança, é um bom exemplo. Nós passamos esse período, queridos, essa pandemia, onde existiram dias, semanas, talvez até meses, que nós estávamos cansados, sobrecarregados. Você olhava para dentro de você e você não encontrava vigor. E nós passamos por períodos assim, queridos. Nós passamos por períodos de cansaço. Mas Deus nos deu uma promessa, queridos. Deus, Ele nos deu uma promessa. Ele nos deu uma promessa de descanso. Olha o que Hebreus capítulo 4, versículo do 1 ao 2 diz. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 2. A palavra de Deus fala assim: visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que a ouviram. Visto que foi nos deixado a promessa de entrarmos no descanso. Queridos, existe uma promessa de entrarmos no descanso. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E o tema da minha mensagem hoje, queridos, é o Deus do descanso. Nós precisamos, queridos, compreender, queridos, que Deus tem essa promessa para a minha e para a sua vida. E que promessa é essa? De eu e você entrarmos no descanso de Deus. Temos a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E a palavra de Deus fala assim: alguns de vocês pensam ter falhado. Quando o autor a Hebreus ele fala que existe uma promessa de entrarmos no descanso, ele fala: alguns de vocês, alguns que ouviram essa promessa, vocês pensam ter falhado.
Por que ele fala, vocês pensam ter falhado? Porque conforme nós pensamos, nós vivemos, amém? Então, se nós pensarmos de forma errada, nós vamos viver de forma errada. E ele fala assim, alguns de vocês pensam não ter entrado. Alguns de vocês pensam de forma errada. Vocês precisam de pensar de forma certa para vocês entrarem nesse descanso. E quando ele faz o comparativo falando, essa mensagem foi pregada a eles. Eles, queridos, o autor de Hebreus está fazendo um paralelo às pessoas que receberam a promessa de entrar na terra prometida e não entraram. Caíram mortos no deserto. Ele faz esse paralelo. O evangelho, essa mensagem, essas boas novas foram pregadas a eles. E era para eles terem entrado em Canaã, na terra prometida. Mas eles não entraram. E essa mesma mensagem de eu e você, que foi pregada a mim e a você, também nos leva a um descanso, leva ao Canaã de Deus. E nós podemos entrar ou não entrar como eles não entraram. É esse paralelo que o autor a Hebreus está fazendo. A mensagem foi pregada aos israelitas, mas eles não creram. E por não crer, eles não entraram no descanso de Deus. Hoje, eu e você podemos entrar no descanso, queridos. E nós precisamos cravar uma estaca aqui, queridos. O descanso é para hoje. Preste muita atenção. O descanso é para hoje. Muitas pessoas interpretam esse texto, interpretam algumas promessas de Deus para o futuro. Não, pastor, quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, quando nós formos para a glória, daí nós vamos entrar no descanso. Não é isso que o autor a Hebreus está falando. Ele está falando que eu e você temos acesso a esse descanso hoje, que nós podemos entrar no descanso. Nós não entraremos no descanso, nós podemos entrar hoje no descanso de Deus. Nós podemos viver uma vida de descanso, queridos. Nós podemos experimentar as promessas de Isaías 40, que ele multiplica as forças do cansado, ele restaura as forças daquele que não tem vigor nenhum. Como ele faz isso? Quando nós entramos no descanso. Porque o nosso Deus é um Deus de descanso, queridos. É um Deus de descanso. Podemos sim, hoje, viver uma vida no descanso de Deus, queridos. Só que também nós precisamos entender algumas coisas a respeito do descanso. Queridos, descanso, principalmente o descanso de Deus, não é ausência de trabalho. Quando a Bíblia fala que Deus descansou ao sétimo dia, não é que ele ficou sem fazer nada, assim. O descansar dele foi contemplar toda a criação. O descanso de Deus, queridos, não é ausência de trabalho. Quando nós falamos em descanso, muitos de nós imaginam o quê? Uma rede na beira da praia, um petisco, uma água de coco, você deitadão em uma rede, assim, molhando os pés. E nós imaginamos o descanso assim, queridos. Só que o descanso de Deus não é esse, queridos. O descanso prometido de Deus não é esse. É o descanso para as nossas almas. Não é uma ausência de trabalho, mas um descanso para nossas almas, aonde o vigor não é roubado de nós, aonde não existe desânimo para o trabalho. Nós estamos descansados, por isso nós manifestamos o reino, nós abençoamos pessoas, nós trabalhamos para o reino, nós trabalhamos nos nossos locais de trabalho com a mentalidade do reino. Consegue me entender? Então não entre nessa mensagem pensando, o pastor vai pregar, então Deus vai me dar umas férias, eu vou deitar e ficar sossegado. Não é isso, queridos. Não é isso. É o descanso, queridos, que nós encontramos para a nossa alma. É o primeiro chamado de Jesus para as nossas vidas. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, eu vou ler, preste atenção aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Não sei vocês, queridos, mas você já percebeu que o cansaço intelectual e o cansaço na alma, ele é muito pior do que o cansaço físico? Você já passou por períodos de você estar esgotado na sua alma? Que
que você pode dormir o dia inteiro, que você acorda e você continua cansado? Por quê? Porque a sua alma está abatida. O cansaço físico, queridos, às vezes de um bom dia de trabalho, de algo que nós fazemos, você deita, é até bom dormir, você relaxa, descansa. Sim ou não? Só que o grande problema, queridos, é o descanso da alma, é o cansaço na alma. E é isso que Deus nos chama, é esse o chamado de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem nos alivia? Jesus. Precisamos desenvolver esse chamado, Cristo, preste atenção. Esse chamado precisa ser desenvolvido nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a ir a Ele. Ele é o nosso alvo. Sempre quando nós estamos cansados, nós precisamos aprender a ir a Ele. Deixa eu dar um exemplo, queridos. Em 2013, 2011, 2012, quando nós começamos a abrir a igreja, a Comunhão Cristã Shalom de São José dos Pinhais, nós íamos toda sexta-feira iniciar a igreja lá. E eu tinha uma rotina muito puxada, queridos. Eu abria a academia de manhã cedo, eu ia para a academia, abria a academia às 6:30 da manhã, saía da academia de 3 da tarde. Quando eu saía da academia, eu já ia direto para a igreja. Na igreja a gente se organizava, e eu todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, melhor. Todos os dias da minha semana eram ocupados à noite, queridos. Um dia eu fazia grupo familiar, outro dia eu ia para o grupo familiar que eu participava. Eu dava aula na igreja uma vez por semana. Daí na sexta-feira nós íamos abrir a igreja, fazíamos essa iniciativa de abertura de igreja. No sábado eu tinha o culto jovem que eu ajudava, e no domingo o culto da família à noite. Então todas as minhas noites eram ocupadas. Chegou na sexta-feira, queridos, eu estava extremamente cansado. E eu pensei assim, nossa, vontade de ficar em casa, ver um filme, comer alguma coisa. Eu falei, vou chegar em casa então. Saí um pouquinho antes ali da igreja, fui para casa, comi, falei, vou ver um filme, vou fazer alguma coisa para me distrair, vou procurar entretenimento. E é isso que eu pensei. Eu falei, não, cara, vou tirar um tempo de devocional. Queridos, foram 10 minutos, queridos. Eu coloquei uma música, fechei os meus olhos, comecei a orar. Aquele vigor veio. Eu falei, é hoje. Fomos sexta-feira para lá, queridos, um mover de Deus. Um mover de Deus naquele grupo, queridos. Gente sendo abençoada, sendo tocada, libertação. O que nós imaginamos quando nós estamos cansados? Seja sincero com você mesmo. Você está cansado, você pensa o quê? Cara, quero ver um filme. Não sei, quero tomar um chá. Quero comer com os meus amigos. Quero jogar papo fora. Queridos, experimente um dia que você está cansado, falar, eu vou a Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, e o entretenimento tem roubado isso de nós. Não tenho nada contra entretenimento, queridos, gosto. Assisto muito documentário no Netflix, assisto. Mexo no Facebook, mexo nas redes sociais, queridos. Olho no YouTube, olho. Só que isso não pode roubar, queridos, o vinde a mim. Porque pode ver, quando você está cansado, você vai buscar entretenimento. Muitos de nós fazem isso. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, cansados com dificuldades, queridos, nós precisamos desenvolver o vinde a mim. Isso é um chamado de Jesus, Ele já nos chamou, a resposta é nossa. Nós vamos ou não vamos, depende da nossa escolha. E nós precisamos aprender a escolher a melhor parte, queridos. A melhor parte é estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, nós encontramos descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando estamos cansados, queridos, achamos que precisamos assistir TV, tirar umas férias e um monte de coisa. Essas coisas são válidas, mas nós precisamos desenvolver o chamado de Jesus para as nossas vidas. Ir a Ele e encontrar descanso nele. Ele é o nosso descanso, amém? Jesus, Ele é o nosso descanso. Sem Ele, nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5, é um texto muito conhecido.
Jesus falando, ele fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Algumas traduções vão falar: vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, é muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele é a videira e nós somos as varas ou os ramos. Quando estamos conectados com Ele, recebemos da sua mesma essência. Quando nós estamos conectados a Jesus, nós recebemos da mesma essência e produzimos muito fruto. Queridos, não é o ramo que produz vida. Amém? Isso é bem simples. Não é o ramo que produz vida. O que produz vida são a raiz e o caule, a videira. É a videira que produz a vida e distribui aos ramos. Quando nós nos conectamos a Ele, nós estamos conectados à vida de Jesus. E quando nós estamos conectados à sua vida, nós produzimos muito fruto. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Se nós quebrarmos um ramo, queridos, nós tirarmos um ramo, ele não vai produzir frutos. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos desenvolver esse chamado para nós. Você pode dizer assim: mas pastor, conheço pessoas que produzem muita coisa. Conheço pessoas que construíram muitas coisas e eles não conhecem a Jesus. Eles produziram, constroem, fazem coisas e eles não conhecem a Jesus. Essas obras, queridos, preste muita atenção, essas obras se chamam obras mortas. Um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que está em Hebreus capítulo 6, é o arrependimento de obras mortas. Obras mortas são todas as obras que nós fazemos que não estão conectadas a Jesus. Não tem valor algum, não tem valor para a eternidade. São obras mortas. Pessoas podem construir um império, queridos. Se não estiver conectado à videira, não vai ter valor nenhum, vai ser passageiro. Não vai ser uma obra que toca a eternidade. E nós precisamos criar ou construir obras que tocam a eternidade. As obras que estão sendo feitas, os frutos que estão sendo feitos, conectados à videira. Porque sem Jesus, queridos, nós não podemos fazer nada. Abram comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 15. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Esse texto é fundamental para a gente entender esse pensamento, queridos. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém? Aqui Paulo está falando daqueles que nasceram de novo. Preste atenção. Daqueles que nasceram de novo. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós temos a possibilidade de construir um edifício sobre o fundamento que é Jesus. E ninguém pode jogar outro fundamento. Por isso que a igreja passa por reformas. Por quê? Porque não tem como tirar o fundamento já foi posto. Em cima desse fundamento nós vamos reformando quando nós perdemos a direção. Por isso que a igreja passa por reformas, ok? Não é construída uma nova igreja, porque o fundamento é Cristo. Está sendo construída
desde Atos dos Apóstolos, ali quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, amém? Por isso que a igreja passa por reformas. Então, sobre esse fundamento, daqui, nós podemos construir ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, tudo que você faz, queridos, é como se você fosse edificando um edifício sobre esse fundamento. Então, toda vez que você produz uma obra que está conectada a Jesus, você constrói ali um pouquinho, um tijolinho de ouro, de prata e de pedras preciosas. Toda vez que você constrói algo que não está conectado a Jesus, você está construindo madeira, feno e palha, amém? Então você está construindo lá a tua vida e você não tem comunhão com Jesus, mesmo sendo salvo, mesmo que você nasceu de novo, você não está conectado a Jesus, você não tem comunhão com Jesus, e você está construindo lá madeira, feno ou palha, você está fazendo as coisas que você acha que você tem que fazer. Naquele dia, a Bíblia fala, essas obras vão ser provadas pelo fogo. O fogo vai vir e vai provar. Aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas vai permanecer. E você vai receber o galardão em cima disso. E alguns, queridos, todas as suas obras vão ser queimadas, não vai servir de nada. Mas mesmo assim será salvo, não vai perder a sua salvação, mas vai perder o seu galardão. As obras não definem a sua salvação, mas definem como você vai viver a eternidade, amém? Consegue me entender? E a obra, querido, todas as obras do mundo inteiro vão ser provadas pelo fogo. Grandes impérios, queridos, grandes fortunas, vai ser tudo provado pelo fogo. E aquilo que não foi construído em Jesus vai se queimar, vai se acabar. Por isso que um dos princípios elementares da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas. Porque antes de Jesus e até mesmo depois de Jesus nós fazemos um monte de obra morta. Nós fazemos as coisas que Jesus não pediu para nós fazermos. E isso são obras mortas, não tocam a eternidade. Por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Se sem Ele nós não podemos fazer nada, tudo que nós fazemos longe dele são obras mortas. Agora, como que eu posso edificar a minha vida sem comunhão com Ele? Se eu não vou a Ele, se eu não tenho relação com Ele, como que eu estou construindo? Madeira, feno e palha, porque não há discernimento. Porque nós fazemos aquilo que nós achamos, nós não fazemos aquilo que nós perguntamos para Ele. E quando nós fazemos sem comunicação com Jesus, sem comunhão com Jesus, é madeira, feno e palha, mesmo que tenha dado um aparente resultado. Ah, pastor, estou tocando minha empresa está crescendo, está prosperando, mas você tem conversado com Jesus a respeito da sua empresa? Consegue me entender? E nós precisamos entender isso, porque senão nós não entramos no descanso de Deus, queridos. Nós não entramos no fogo de Deus. Somente aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas, edificados por filhos de Deus, permanecerá. Todas as obras daqueles que não estão em Jesus serão consumidas. O apóstolo Pedro fala que esse mundo está separado para a provação do fogo. O fogo vai vir, queridos, vai consumir tudo aquilo que não foi construído em Deus. E aquilo que foi construído em Deus vai permanecer. Amém? Como que vamos a Deus, queridos? Como que nós vamos a Jesus? Nós vamos a Jesus quando nós fechamos a porta. Quando nós fechamos a porta. Olha o que Mateus 6,6 fala. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê no secreto te recompensará publicamente. Esse é o maior chamado que um filho de Deus pode ter, queridos. Esse é o maior chamado. Os discípulos, queridos, estavam perguntando para Jesus: Jesus, mestre, como que nós aprendemos a orar? Nos ensina a orar. E Jesus começa a falar: não ore como os hipócritas, nas ruas, fazendo aquele alvoroço, mostrando para todo mundo que está orando. Não façam isso. Não deem as suas esmolas para que os homens vejam. Não façam isso. Agora vocês que são filhos, quando vocês forem orar, o que vocês fazem? Fechem a porta do seu quarto. E o teu Pai que vê no secreto vai te recompensar.
E nós precisamos entender isso, queridos. A diferença entre um filho de Deus e um religioso é a porta do quarto fechado. Preste muita atenção aqui. A diferença entre um filho de Deus e um religioso é a porta do quarto fechada. Você pode ser moralmente correto, ter aparência de filho, ter conduta de filho, mas se a porta do teu quarto não estiver fechada para comunhão com Deus, você não passa de um religioso. Você não passa de um religioso. Por quê? Porque a diferença entre um filho de Deus e um religioso é a porta do quarto fechada. Um filho de Deus, queridos, ele tem as suas condutas transformadas pelo relacionamento que ele tem com Deus. Um religioso tem as suas condutas transformadas pela aparência da sociedade. Ele quer aparecer, ele quer ser moralmente correto, ele quer ser melhor do que os outros. E isso é religiosidade. Quando nós falamos de religiosidade, é ausência de comunhão com Deus. O cara parece crente, o cara se comporta como crente, o cara fala como crente, só que ele não tem comunhão com Deus. Ele não é crente. As maiores dificuldades que eu tive no ministério como pastor foram com os moralistas, queridos. Pessoas que não têm comunhão alguma com Deus, são moralmente corretas, só que sempre se acham melhores do que os outros. Sempre está dando pitaco na vida do outro, sempre está falando que o outro está errado. Foram os piores caras que eu convivi ministerialmente. As maiores dificuldades que nós tivemos na nossa igreja foram com pessoas moralistas, que se acham melhores do que os outros, que tem uma moral muito elevada, mas não tem um pingo de comunhão com Deus. Você olha na vida do cara, o cara até é o cara certinho, mas não tem comunhão com Deus. Consegue me entender? E nós fomos chamados para essa comunhão nos traz descanso, queridos. Se nós não vivermos um relacionamento com Deus, queridos, nós vamos viver uma religião com um monte de regras. O descanso de Deus, queridos, preste muita atenção, o descanso de Deus está no secreto. Quando vamos a Jesus, respondemos ao seu chamado de vinde a mim, encontramos Jesus, encontramos o Pai, encontramos um relacionamento com Deus, encontramos a essência do jardim. E quando nós encontramos essa essência, queridos, nós encontramos refrigério para a nossa alma. Refrigério para a nossa alma. Por isso que é uma grande diferença entre o filho de Deus e o religioso. Sabe por quê? Preste atenção. O filho de Deus, queridos, ele entra no seu quarto, fecha a porta, tem comunhão com Deus. Ele busca Jesus, encontra o alívio para sua alma. Encontrando Jesus, ele encontra o Pai. Encontrando o Pai, ele encontra a essência do jardim, ele encontra a vida. Uma pessoa cheia de vida, quando sai da porta do seu quarto, ela não sai para querer massacrar os outros, falar que os outros estão vivendo errado, que só ele está certo. Você consegue me entender? E quando nós encontramos vida aqui, queridos, a única coisa que nós queremos é manifestar essa vida na vida dos outros. É ver pessoas vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Ver pessoas encontrando o descanso de Deus. Ver pessoas encontrando a vida de Deus, mas encontrando a vida de Deus aonde? No secreto, queridos. Aonde nós fechamos a porta do nosso quarto e nos relacionamos com Deus. Ali está a vida, ali está a essência do Evangelho. A restauração da comunhão com Deus. O secreto, queridos, nos transforma. Como pastor, queridos, o meu maior desafio não é restaurar um casamento. Preste atenção aqui. Como pastor, o meu maior desafio não é restaurar um casamento, tirar os jovens das drogas, converter uma pessoa. Esses são frutos de uma raiz que se chama falta de comunhão com Deus. A raiz é a falta de comunhão com Deus, não é o casamento bagunçado. A raiz, queridos, é a falta de comunhão com Deus, não é um jovem se perdendo nas drogas. A raiz é a falta de comunhão com Deus, não um homem viciado em pornografia. Tudo isso são frutos de uma raiz, e a raiz é a falta de comunhão com Deus, queridos. A vida sem descanso, uma vida sem descanso de Deus,
Uma pessoa que está vivendo uma vida sem comunhão com Deus, sem estar no descanso de Deus, ela vai procurar alívio para sua alma em outro lugar. Ela vai procurar na pornografia, na imoralidade sexual, no adultério, em uma vida promíscua. Ele vai buscar alívio para sua alma nas drogas. Você consegue me entender? Só que nós queremos mudar o fruto, queridos, mas nós precisamos bater a raiz. O machado está posto na raiz. Nós precisamos pegar Jesus e bater com Ele na raiz do problema. Para quê? Para que esses frutos sequem. As maiores experiências de restauração de casamento que eu vivi no ministério foram pessoas que foram profundamente tocados por Deus. Estávamos tratando um casal de pastores, queridos, que estavam tendo problemas no seu casamento. E a minha oração e da Kelly era que eles tenham um impacto com Deus. Queridos, essa mulher teve um impacto com Deus, queridos. Ela mandou uma mensagem chorando para nós: pastor, fui tocada por Deus. O casamento foi restaurado. Porque o problema não é o fruto, queridos. O problema é a raiz. E a raiz é a falta de comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, queridos, por mais que as circunstâncias não mudem, eu e você mudamos. Deus não está interessado em mudar circunstâncias, queridos. E nós queremos que as circunstâncias mudem, mas Deus não está muito interessado nisso. Deus está interessado que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. E muitas vezes Ele vai usar circunstâncias para isso. As circunstâncias nos abalam, nos trazem cansaço. Nós entramos no descanso de Deus, na comunhão com Deus. E nessa comunhão eu e você somos transformados para uma vida melhor. Talvez a circunstância não mude, mas a sua maneira de ver ela vai mudar. Por quê? Porque você foi transformado na comunhão com Deus, no quarto secreto, no teu devocional com Ele. Se nós perguntarmos para qualquer crente, queridos, qual que é a sua prioridade? A maioria vai falar: não, pastor, Deus em primeiro lugar. Sim ou não? Se eu fizer uma pesquisa aqui, a maioria vai falar: Deus em primeiro lugar. Quanto tempo você tem reservado o seu dia para Deus? Na prática as coisas não funcionam como na teoria. Nós temos a teoria, Deus em primeiro lugar, mas na prática nós não vivemos isso. Quando nós temos dificuldades, lutas, nós procuramos em vários lugares, queridos, menos nele. E daí nós começamos a entender que a nossa teoria não está batendo com a nossa prática. E nós precisamos dessa praxis, teoria e prática. Quanto tempo você separa para Deus? Quanto tempo você separa em oração, em leitura da Bíblia? Ah, pastor, então eu tenho que ficar o dia inteiro na Bíblia? Não, queridos, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos separar tempo. Separe um tempo, queridos. A primeira coisa que você precisa fazer é agende um horário. Marque um horário. Coloque na sua agenda, de tal a tal horário, eu vou separar um tempo para me ter com Deus. Eu vou fazer a minha devocional de tal a tal horário. Nós precisamos agendar isso, porque senão a gente pensa: ah, não, mais para frente eu faço. Ah, depois eu faço. Daí você começa o dia: não, no final do dia eu faço. E no final do dia: não, depois eu faço. Ah, passou o dia e você não fez. Agende um horário. Marque um horário. De tal a tal horário, eu vou separar um tempo. Encontre um horário na sua agenda para o seu devocional. Comece com 15 minutos. Separe 5 minutos de oração e gratidão. Aqueles que oram em línguas, orem em línguas 5 minutos. Aqueles que não oram, orem façam orações de gratidão durante 5 minutos. Por 5 minutos, leia a palavra de Deus. Comece com o Evangelho de João. Leia um capítulo por dia. Comece aos poucos. Separe os outros 5 minutos, queridos, para escrever aquilo que Deus falou com você. Pastor, mas esses 15 minutos vão transformar a sua vida? Pode ter certeza que sim. Comece com pouco. Por muito tempo eu fui professor de academia, queridos. E eu recebi aluno novo. E aluno novo é engraçado, ele vem todo empolgado assim. Não, eu vou mudar a minha vida. Daí ele chegava, eu falava: quantas vezes por semana você vai treinar? 6 vezes se possível, até no sábado eu venho. Quantas horas? Se der 1h30 aí. Falava: não, vamos começar com 3 vezes na semana, 45 minutos. Não, eu quero resultados rápidos. Esse aluno vinha uma semana, na outra semana ele vinha um pouco menos.
Deu 3 semanas que ele não estava vindo mais. Criava expectativas muito altas, queridos. E não atingia essas expectativas, se frustrava. Por isso que não adianta a gente falar, não, pastor, amanhã eu vou separar 2 horas de oração por dia. Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai começar a orar, você vai orar 5 minutos, você vai falar, nossa, mas parece que eu orei uma vida inteira e só passaram 5 minutos. Por quê? Porque é gradativo, queridos. Nós precisamos aprender a começar com pouco. Quando nós vamos sendo fiéis no pouco, o nosso tempo de oração e comunhão com Deus também vai aumentando. Então comece com pouco. Você que não tem hábito de fazer devocional, comece com pouco. Comece com 15 minutos, 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura bíblica, 5 minutos de anotação. Vá criando, queridos, um relacionamento. E nesse relacionamento está o nosso descanso. Vá criando, crie esse hábito, crie esse relacionamento. Fazemos isso por fé, queridos. Por fé. Pastor, mas isso vai mudar a minha vida? Vai, queridos. E a gente faz isso por fé. Olha o que Hebreus, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nós vamos ler. Porque também a nós foram anunciadas boas obras, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Eles não misturaram fé aquilo que eles ouviram. Preste atenção. Nós, porém, que cremos, nós estamos aqui os que cremos, amém? Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. As obras do descanso já estavam incluídas desde a fundação do mundo, querido. Nós podemos, os que crerem, podem entrar no descanso. E eu e você somos os que creem. E por nós crermos, nós misturamos fé a essa palavra que nós estamos ouvindo. E nós entramos no nosso devocional, nós entramos no descanso de Deus. Uma geração inteira caiu no deserto pela incredulidade. A mesma mensagem é pregada a nós agora. Entramos no descanso pela fé. Entramos na comunhão com Deus pela fé. Nós, porém, o que cremos, entramos no descanso. Não é entraremos, é entramos. Nós entramos no descanso. Pela fé entramos e encontramos descanso para as nossas almas. E nós precisamos aprender a entrar nesse descanso, a entrar na presença de Deus, a fechar a nossa porta. E eu quero finalizar com um texto que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que é o mesmo contexto que o autor a Hebreus está trabalhando. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, sempre quando tem portanto, já falei para vocês, que é a finalização de um pensamento, ok? Então ele fala, portanto, finalizando esse pensamento, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o nosso chamado, de nos aproximarmos do trono da graça, entrarmos com confiança para recebermos misericórdia e encontrarmos graça em tempo oportuno, em um tempo de oportunidade. E o tempo de oportunidade se chama hoje. Hoje, queridos, entre diante de Deus, entre diante do trono da graça. Como que nós entramos? Fechando a porta do nosso quarto. Entre em comunhão com Deus. Aproxime-se do trono da graça. Entre com confiança para receber o quê? Misericórdia e encontrar graça. Em tempo oportuno que se chama hoje. Hoje é dia de comunhão com Deus, queridos. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos orar, queridos.